Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Você sabe que o nosso programa, para quem não tem NET em casa, pode ser assistido também em outras plataformas digitais como no YouTube, digitando Programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook, digitando simplesmente Palavra Espírita. E no final dessa abordagem que eu vou fazer hoje, se você gostou do conteúdo do programa, enfim, compartilhe com os seus amigos. Dito isso, hoje o meu assunto vai abordar a troca de favores entre os humanos do lado de cá e as divindades do lado de lá. Ou seja, hoje vou falar sobre o velho hábito humano da troca de favores entre o pessoal, como eu disse, do lado de cá e os chamados vivos, que somos nós, e os santos e as santas do lado de lá. Vou falar mais exatamente sobre fazer promessas e o pagamento delas, pois que desde os tempos mais remotos o homem faz oferendas às divindades com o fim de obter benefícios de ordem material. Em priscas eras, esse hábito humano de pedir favores e interagir com os deuses não somente era muito praticado, como perfeitamente entendível, na medida em que faltava ao homem daquela época o devido esclarecimento a respeito de muitas coisas entre o céu e a terra. Mas passados, nem vou dizer alguns séculos, passados alguns milênios, você acha que essa prática diminuiu ou ficou no passado? Pois se você pensou assim, se enganou redondamente, porque ainda hoje pessoas fazem promessas em busca de um benefício para si ou para outro. E tanto quanto os pedidos, as maneiras de pagamento também são as mais variadas. Em eventos religiosos, por exemplo, percebemos cenas de pagamento de promessas das mais diversas e variadas formas, desde crianças vestidas de anjos, como mesmo até autoflagelos, em que o pagador impõe a si próprio para cumprir com a sua palavra empenhada ao santo ou à santa de sua devoção. Tudo isso em nome das graças alcançadas. E é a fé, podem argumentar algumas pessoas. E a fé deve ser respeitada. Quanto a isso, ninguém discute. O que podemos discutir é se os santos ou as santas a quem são feitos os pedidos somente atendem se eles forem feitos em forma de promessa e das bem difíceis e penosas de serem cumpridas e de serem pagas. Pedir aos santos e às santas, enfim, aos espíritos de luz, como se diz, não creio que haja alguma coisa absolutamente errada nisso. Claro que não. Aliás, não é essa a grande questão. A grande questão é quanto à forma do pagamento. É saber se os santos ou as santas ou os espíritos de luz e as nossas senhoras de todos os nomes
padeçam das mesmas necessidades que nós, ou seja, ainda muito ligados ao é dando que se recebe, pois pressupõe-se que se alguém alcançou o altíssimo grau de santidade, já não cultive no outro plano da vida a antiga prática do ser humano de exigir pagamento por qualquer favor. Me desculpe os que pensam diferente, muito respeitosamente, mas a minha lógica sobre essa prática me leva a pensar assim, né? E a sua lógica também não aponta para essa direção, para essa conclusão? Pois exatamente por isso é que fica a dúvida se existe ou não a necessidade de pagamento para uma graça alcançada. A humanidade evoluiu nos últimos 50 anos, provavelmente mais do que em toda a história humana. Mas ressalte-se que esse progresso gigantesco se deu muito mais nos aspectos materiais e tecnológicos, desenvolvimento esse que, por outro lado, não aconteceu no seu aspecto interrelacional entre o mundo material e o mundo espiritual. Haja vista que ainda hoje, em pleno século XXI, cultivamos muitos das mesmas crenças, muito dos mesmos medos dos nossos mais longínquos antepassados. Se tivermos a isenção suficiente para separar, neste caso, a emoção da razão, veremos que a razão, lhe dirá que a promessa é um ato de quem ainda não entendeu o significado dos percalços, das dificuldades, dos obstáculos e tudo mais que serve de ferramenta para o nosso aprendizado enquanto espíritos imortais nesta etapa terrena da nossa evolução. Isso não quer dizer, no entanto, que tenhamos que aceitar o sofrimento e os insucessos de forma passiva. Claro que não. Aliás, pelo contrário, devemos lutar sempre na busca do nosso crescimento, seja ele tanto espiritual quanto material. Porém, não devemos esquecer nunca que as dificuldades não são castigos divinos, não são implicância das divindades para conosco, e sim preciosas lições de aprendizagem, melhor dizendo, a ajuda sempre vem na medida do nosso merecimento. Este sim, o nosso merecimento, é que vai contar para o recebimento da graça, e não porque o santo ou a santa se compadeceram do pedinte. Claro que não. Muitas vezes, ainda que você não acredite e nem aceite, o não atendimento do pedido traz mais benefícios para o devoto do que se o seu pedido fosse atendido, pois o seu mérito será maior em batalhar para que, com o seu próprio esforço, conseguir por si mesmo alcançar o objetivo desejado. Agora vamos fazer um exercício de empatia, ou seja, vamos nos colocar no lugar do nosso santo ou da nossa santa de devoção e perguntar a nós mesmos. Agora, pedindo a eles, os nossos santos ou as nossas santas de devoção, se gostaríamos de ver o nosso protegido ter que se sacrificar para pagamento de promessa, ter que praticar um autoflagelo físico, por exemplo. Não sei qual será a sua resposta, mas imagino que você deveria dizer, no papel deles, de santo ou santa, o seguinte: deixa para lá, você mereceu ser atendido no seu pedido. Não é assim que você faria? Não é assim que os pais e as mães fazem com os seus filhos que fizeram por merecer alguma coisa desejada?
Agora vamos falar sobre outro detalhe na questão das promessas. Você já percebeu que o pagamento da promessa está sempre condicionado ao caso de o benefício ser alcançado? Por exemplo, depois que o fulano passar no vestibular ou depois que o Santo Antônio arranjar um marido para a moça, depois disso, depois daquilo, aí sim vem o pagamento nas mais diversas formas. Ou através de um sacrifício material, ou um sacrifício do próprio corpo, ou mesmo acendendo velas para o santo ou a santa, mas sempre posteriormente ao pedido ter sido atendido. Ou seja, primeiro o favor, depois o pagamento. Aliás, a propósito do pagamento, não seria melhor por parte da pessoa que pede, do pedinte, digamos assim, demonstrar a sua gratidão fazendo uma caridade a alguém que esteja necessitando, que esteja necessitado? Não seria melhor empregar o dinheiro que seria gasto com velas ou na compra de roupas para vestir o filho de anjo, empregar esse dinheiro na compra de um prato de comida, de um lanche, um cachorro quente, enfim, um alimento qualquer para alguém faminto? Você não acha que esse gesto seria melhor visto pelo santo ou santa que realizou o seu desejo? Tenho a impressão, mas apenas uma impressão muito particular, que sim. Até porque quando nos dispomos a exercitar a solidariedade e a caridade para com os nossos irmãos mais necessitados que nós, Deus, através dos seus emissários, sem mesmo que peçamos, Ele nos envia ajuda. Não nos esqueçamos que somos, eu e você, filhos amados do mesmo Pai e merecedores de toda a sua proteção. Por isso, sintonize com Ele sem a necessidade de negócio de troca-troca para alcançar os seus objetivos. Não esqueça também que, acima de tudo, está o nosso merecimento. Este sim vai contar para o, entre aspas, recebimento da graça. E não porque o santo ou a santa se compadeceram de nós. Por outro lado, muitas vezes o não atendimento do pedido, como eu disse antes, traz mais benefícios para o devoto que se esse fosse atendido no seu pedido. Pois mesmo que ele não perceba, a sua maior vitória não seria alcançar o seu objetivo com a ajuda de um terceiro, no caso o santo ou a santa, mas sim com o seu próprio esforço. Mas as religiões nos ensinam isso, pois não explicam que as agruras e as dificuldades da vida não são para nos prejudicar, e sim para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio aprendizado, pois que é por meio dessas dificuldades, que adquirimos experiências para ultrapassar os obstáculos inerentes ao nosso viver, pois vivemos num mundo escola próprio e afeito ao nosso nível de aperfeiçoamento moral e espiritual. Fomos criados para a perfeição, mas jamais chegaremos a ela se não enfrentarmos as lições impostas pelas dificuldades. Não pelo simples fato de enfrentá-las, mas sim pela razão de aprender a nos defender com elas, com as dificuldades. É como a cobra e o veneno, por exemplo. A cobra que fere tem o mesmo veneno que cura. Quanto mais soubermos nos defender, mais condições teremos não só de crescer, mas também de auxiliar quem precisa. As dificuldades e as necessidades de ultrapassar as agrúrias da nossa caminhada terrena
fazem parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. Por isso que as verdadeiras vitórias são alcançadas quando conseguimos vencer os obstáculos com as nossas próprias forças, com o nosso próprio esforço. Imaginemos se a cada dificuldade tivéssemos de recorrer ao nosso santo de devoção e acender na frente da sua imagem uma vela. Aliás, por falar em vela, de luz somos nós que precisamos, pois ainda somos espíritos em grau bastante inferior na escala evolutiva rumo à perfeição. Se quisermos oferecer algo a Ele, ao nosso santo de devoção, à nossa santa de devoção, à Nossa Senhora de devoção, que ofereçamos então o nosso agradecimento através da oração. É isso que conta. Precisamos ajudar os nossos protetores? Sem dúvida que sim. E eles estão, ainda que a gente não perceba, sempre ao nosso lado para nos prestar ajuda, mas não a ajuda visando resolver os nossos problemas, mas sim nos incentivando a não desistir nunca de seguir em frente com vontade e determinação para sobrepujar os nossos obstáculos. Uma outra coisa que chama a atenção e que trago aqui para a sua reflexão é o seguinte: se acreditamos que temos conosco um protetor, também conhecido como anjo de guarda, aquele que convive conosco e que nos protege em todos os momentos da nossa vida, a lógica nos diz que ele, tanto quanto nós, sabe das nossas carências, das nossas dificuldades, dos nossos anseios, sem mesmo que tenhamos a necessidade de pedir isto ou aquilo para ele. A função dele, na verdade, é muito mais nos ensinar a pescar do que nos dar o peixe, tal qual fazem nossos pais quando, na maioria das vezes, e bem intencionados, não nos solucionam os problemas, mas nos ensinam o caminho para solucioná-lo. Aliás, por falar em anjo de guarda e já me encaminhando para o final, deixo aqui para a sua reflexão uma outra questão, que é a seguinte: por que se pede a um determinado santo, a uma determinada santa, e não pedimos para o nosso anjo de guarda? Aliás, anjo de guarda que todos nós temos um. Será talvez porque imaginamos que ele, o nosso anjo de guarda, não tenha toda a capacidade e competência para o atendimento dos nossos pedidos? Ou, de repente, quem sabe, porque achamos que o nosso santo ou santa de devoção tem mais influência ou mais poder de convencimento junto a Deus? E mais, você já pensou se ele, o nosso protetor, o nosso anjo de guarda, ficasse magoado a cada vez que, ao invés de confiarmos nele os nossos pedidos, confiássemos a outro? Aliás, como normalmente acontece conosco, porque nós magoamos com muita facilidade quando imaginamos que nós seríamos quem salvaria alguém de alguma dificuldade e esse alguém recorre a uma outra pessoa e não a nós. E aí nós nos ofendemos, ficamos ofendidos e magoados. Por isso, pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro.
Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.